Shalom, queridos, graça e paz mais uma vez. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite, vamos meditar um pouco na palavra que se encontra no livro de 2 Crônicas 7,14. Certamente que você já sabe de cor, mas é interessante a gente fazer a leitura, porque a leitura capta alguns detalhes importantíssimos no versículo, e isso nos ajuda a ter uma compreensão melhor dessa verdade, dessa palavra declarada, da qual nós tomamos posse nesses dias de grande aflição sobre a terra. Segundo Crônicas 7,14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O tão conhecido texto de 2 Crônicas 7,14 é uma resposta de Deus à oração de Salomão. Se você voltar um capítulo desse texto, você vai ver no capítulo 6 de 2 Crônicas a oração feita pelo rei Salomão. E Salomão ele faz essa oração depois que ele constrói o templo, depois que ele termina o templo. Ele faz uma oração ao Senhor, uma oração de consagração do templo, uma oração de dedicação. E em sua oração, Salomão pede a Deus que todo o povo que fizesse a sua oração no templo, que Deus viesse a corresponder aos pedidos mediante a confissão de pecados. Ou seja, Salomão rogou a Deus para que cada oração feita no interior do templo fosse devidamente correspondida mediante a confissão de pecados. E você vai fazer a leitura do capítulo 6 e você vai ver lá as solicitações de Salomão ao Senhor. O interessante é que Salomão ele tinha uma forte consciência de que todo revés contra o povo de Deus era uma consequência de seus atos. Por isso que ele pede ao Senhor que, mediante ao arrependimento, mediante a confissão de pecados, o Senhor viesse a corresponder aos pedidos de oração, que o Senhor intervisse na causa do povo. Então Salomão ele tinha essa consciência de arrependimento. Afinal de contas, ele aprendeu com seu próprio pai o caminho do arrependimento. Então, quando Deus ele responde à oração de Salomão, no versículo 14 do capítulo 7, quando Deus ele responde à oração de Salomão, ele responde especificamente o que está registrado no capítulo 6, nos versículos do 26 ao 30. Eu quero fazer a leitura do capítulo 6 de 2 Crônicas, do versículo 6 em diante. Quando Deus ele responde à oração de Salomão, ele responde especificamente aquilo que Salomão pediu ao Senhor. Diz assim, se você está com a sua Bíblia, você pode fazer a leitura. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, e o teu povo voltado para este lugar invocar o teu nome e afastar-se do seu pecado por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos, de Israel, o teu povo. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra que deste por herança ao teu povo. Versículo 28. Quando houver fome ou praga num país, ferrugem, mofo, gafanhotos peregrinos e gafanhotos devastadores, ou quando inimigos sitiarem suas cidades, quando, em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia feita por um israelita ou por todo o povo de Israel, cada um
sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata a cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. E é exatamente isso que o Senhor responde no capítulo 7, versículos a partir do 13. O Senhor diz para Salomão: se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar os gafanhotos para devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E aí o Senhor vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. O interessante é que Salomão, ele registra isso. Deus, ele começa dizendo se. O pronome se indica uma condição. Porque Deus diz: se de fato o meu povo se humilhar, se de fato o meu povo orar, se de fato o meu povo buscar a minha face e verdadeiramente se converter dos seus maus caminhos. Deus, ele usa o pronome se como uma condição, porque eu creio que Deus, ele está disposto a agir e a intervir na causa do seu povo. Mas a condição, os pré-requisitos para isso, segue na sequência do versículo. E ele começa dizendo: se o meu povo se humilhar. Infelizmente, humilhação é uma condição que muitos de nós ainda não aprendemos. Há muitos orgulhosos e soberbos que se recusam a se humilhar. Humilhação se tornou uma palavra depreciativa no meio do povo evangélico, porque nós somos tão ansiosos para sair de uma situação de humilhação que queremos conquistar a vitória, queremos sair daquela condição, mas nos esquecemos que a humilhação é o que precede a exaltação. Está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ele vos exaltará. A única via através da qual nós somos exaltados é pela via da humilhação. E o povo de Deus precisa aprender a se humilhar. Precisamos voltar ao contexto da humilhação, precisamos assumir a condição de humildes na presença do Senhor. O próprio Jesus disse isso. Ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face. E ele fecha os pré-requisitos dizendo: e se converter dos seus maus caminhos. Não é a conversão de aceitar a Jesus, mas é a conversão de pensamentos, de hábitos, conversão de língua. É esse tipo de conversão que nós precisamos ter. E o Senhor requer isso de nós, o Senhor requer isso do seu povo. E depois de cumprir todos esses pré-requisitos, ele finaliza dizendo: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Observe que a sequência, ela não é aleatória, a sequência é lógica. Depois de cumprir os pré-requisitos da humilhação, de orar, de buscar a face do Senhor, e depois de se converter dos seus caminhos, depois de você cumprir esses pré-requisitos, a sequência dos fatos não é aleatória, é uma lógica. O Senhor, ele ouve, o Senhor, ele perdoa, o Senhor, ele sara. A cura segue a partir do perdão. E o perdão segue a partir do momento que Deus nos ouve. E Deus nos ouve a partir do momento que nós cumprimos aquilo que Ele requer do seu povo. Então nós vivemos dias onde o povo de Deus está sendo provado a voltar à essência da humilhação, a voltar à essência da busca
a voltar à essência da conversão. Uma humilhação de fato, uma conversão autêntica, sincera, para que Ele nos ouça, para que Ele nos perdoe, para que Ele nos sare. Esse é o tempo de nós nos voltarmos para o Senhor e verdadeiramente fazermos aquilo que Ele espera de cada um de nós. Que o Senhor, por intermédio do seu Espírito Santo, nos ajude a entrar nessa dimensão e juntamente com tantos outros que estão orando e buscando a presença dEle, clamando por uma providência divina, que façamos coro como igreja do Senhor, como corpo de Cristo, para que os céus se abram sobre a terra e para que o Senhor sare a nossa terra, que o Senhor sare a sua terra, que o Senhor sare a partir da tua casa, a partir da tua família. Essa é a palavra de Deus que eu deixo com os amados e que o Espírito Santo de Deus amplie a revelação da mesma na tua vida, no teu coração. Shalom, graça e paz e até mais.